Oi, gente! Nessa aula o cenário vai mudar um pouco. Eu estarei sentado atrás de uma mesa de madeira com um fundo laranja brilhante, falando e gesticulando com as mãos sobre a mesa. À esquerda, há um livro com o nome Stanislavski na capa, ao lado de uma caneca branca. À direita, há um porta-lápis laranja cheio de canetas e um caderno fechado. Em determinado momento, eu vou aproximar um box de livros para perto de mim. Além disso, vou utilizar um celular com capa amarela para falar sobre o texto que cito durante toda a aula. Quando eu citar que uma moto passou, o editor vai mostrar a imagem de uma moto em uma rodovia alagada. São imagens super rápidas, tá? Toda atuação para o cinema começou no teatro e eu posso provar. Tá, na verdade, ele pode provar. As teorias de interpretação para o cinema tiveram várias contribuições ao longo do tempo, envolvendo diferentes pensadores e escolas de pensamento. Não há uma única figura que seja acreditada como a única responsável pelo desenvolvimento dessas teorias, mas alguns pensadores notáveis contribuíram significativamente para a compreensão da interpretação no cinema. Eu vou destacar aqui duas figuras importantes, mas existem várias outras. Vamos começar por ele. Estava aqui mostrando o livro dele, né? Konstantin Stanislavski, o nosso russo querido. Embora ele seja mais conhecido por suas contribuições ao teatro, o Stanislavski influenciou indiretamente o mundo do cinema com suas ideias sobre atuação. Suas técnicas, até ficou nervoso de falar porque é polêmico, suas técnicas de método focavam na busca da verdade emocional do ator, incentivando uma abordagem mais realista na representação dos personagens. O método Stanislavski foi posteriormente adaptado e incorporado por diretores e diretoras de cinema. Por exemplo, Lee Strasberg, que ele é fundador do Group Theatre e diretor do Actors Studio. Gente, vocês têm que me perdoar que meu inglês aqui, falando português, de repente vem uma frase em inglês assim, não vai ser dos melhores, ok? If you speak slowly, Okay. I understand very well. Very good. Perdoa nós. Então, o Strasberg também teve um papel significativo no desenvolvimento das técnicas de atuação para cinema, e ele também adaptou muito dessas ideias de Stanislavski para o cenário americano, né, e adaptou para o contexto cinematográfico. A sua ênfase, por exemplo, na memória afetiva e na conexão emocional com o personagem influenciou gerações de atores de cinema. E igual eu falei, embora o Stanislavski e o Strasberg tenham desempenhado papéis importantes nas teorias de interpretação, é vital reconhecer que o cinema é uma forma de arte única, com suas próprias demandas específicas. E existem vários métodos, como eu falei, o Stanislavski traz concepção para o teatro, na busca da verdade, do naturalismo, e aí vem vários autores e começam a levar isso para o universo cinematográfico. Aqui hoje a gente vai se atentar no Strasberg, mas a gente tem Stella Adler, tem o Meisner, são nomes que com certeza na sua jornada pelos estudos da interpretação para cinema, teatro, vai ouvir bastante. Então voltando, tivemos diversos cineastas, atores e teóricos ao longo do tempo que contribuíram para a evolução dessas teorias, mudando a compreensão da interpretação no contexto cinematográfico. Mas ao invés de a gente ficar aqui falando muito de teoria, que tal a gente praticar alguns conceitos e técnicas? Vocês lembram daquele nosso texto de saudade, o texto da saudade que a gente fez? Vou até pegar aqui de novo. A gente vai agora trabalhar ele novamente, ok? Então, separa o texto aí, que a gente vai fazer uma análise do texto. Como interpretar um texto, ok? Deixa eu separar o meu aqui. Tô com o meu texto. E você? Tá com o teu texto? Preparado? Preparada? Bora! Então, pra gente começar, muito dessas teorias que o Stanislavski falava no teatro, que depois também o Strasberg e os autores foram adaptando para o contexto cinematográfico, eles colocam a importância de uma análise do texto. Gabi, eu vou pedir para você, inclusive, colocar esse tema aqui, viu? Análise do texto. Como que a gente faz um processo de análise? Vamos começar identificando as emoções no texto. Então, vamos explorar o roteiro em busca de pistas sobre as emoções do personagem. Vamos dar um exemplo aqui? Gabi, solta na tela o texto para eles verem também. Então, você está vendo aqui na tela o texto, sabe? Às vezes eu me pego lembrando da minha avó e da minha vida no campo.
aquelas tardes tranquilas, o cheiro da terra, o calor do forno a lenha e o bolo dela. Era tudo tão especial. Hoje tudo parece corrido demais na cidade, cinza demais. Sinto falta da simplicidade, da autenticidade de antes. A cidade me engoliu e sinto que perdi uma parte de mim. Então, ao ler o texto, a gente já consegue notar e identificar várias emoções possíveis, né? Tem algumas que são explícitas aqui, quando ele fala do sinto falta, né? A gente atrela a saudade. Então, nessa primeira análise, você já pode ir com suas referências, com o seu repertório, começar a tentar compreender as características desse personagem. É um saudosismo? É uma melancolia? É uma vontade de voltar? Ou não? É só aquela nostalgia boa? Depende muito de como você faz essa análise. Porém, algumas emoções já estão aqui no texto, a gente já consegue notar. Outra coisa é a gente conseguir olhar esse texto e também colocar essas experiências pessoais. Nesse primeiro momento é muito legal a gente fazer esse exercício, né? Eu sei que o conceito de memória afetiva no teatro, no cinema, sempre ganha outros significados, né? Tá sempre sendo debatido o que de fato é memória afetiva, mas agora, para começar o trabalho, vamos considerar como essa oportunidade de considerar as emoções pessoais nesse espaço de análise. Então, tenta criar uma conexão genuína com o personagem. Tenta você olhar para o texto e pensar, poxa, eu também sinto falta disso? Eu sinto falta do bolo da minha avó, sinto falta de uma vida que não se leva. Então, quais conexões possíveis você, ator, atriz, estudante, consegue fazer com esse personagem? Ok? Próximo passo, que para mim também é um dos fundamentais, contexto da cena. Né? Entender onde será que ele está contando isso? Né? Será que ele está falando isso para um amigo? Será que é uma terapia? Será que ele está num jogo de futebol, assistindo o jogo e sinto falta? Qual que é o contexto? Né? E a gente percebe que isso é fundamental também no audiovisual, que todo texto, por mais que seja um monólogo, igual agora, só tem o meu texto aqui sendo dito, é sempre em relação a alguém. Eu sempre quero, no audiovisual, na arte de atuação, da atuação, direcionar esse texto para alguém. Eu quero que você me ouça, eu quero te atingir o que eu estou falando. As palavras proferidas, colocadas numa folha do roteiro, não são simplesmente para falar com as vozes da cabeça, até pode ser, mas elas querem atingir alguém. E essa relação de personagens é fundamental, é importantíssimo. Né? Entender essas dinâmicas, como que elas funcionam. Né? Então é importante a gente considerar como que essas relações acontecem, ok? Gente, considerando essas relações interpessoais na cena, como que elas afetam as motivações do personagem? Né? O Strasberg, ele enfatizava a importância de compreender as dinâmicas de relacionamento para criar as interpretações autênticas. Né? E aqui, quando eu leio para vocês, fica claro que nós temos a palavra dita, o texto em si, aquilo que está dado, jogado em palavras, mas temos também o subtexto. E aí, o subtexto ele vai além das palavras escritas. Né? A gente tem que identificar ele na cena. O que não está sendo dito verbalmente, mas é comunicado através de expressões, pausas, ações. O subtexto, muitas vezes, ele vai revelar a verdadeira motivação do personagem, as verdadeiras motivações do personagem. E aí a gente tem que buscar essas conexões entre as palavras e emoções. Né? Quando eu tô lendo, sabe? Às vezes eu me pego lembrando da minha avó e da vida no campo. Já questionar por que ele se pega lembrando. Qual que é o momento que ele vive para estar nesse lugar nostálgico, lugar de memória. O que de fato ele quer dizer por trás disso? Que não é simplesmente lembrar. Por que eu lembro disso? Por que aquilo tem me afetado? São questionamentos que têm que ser transferidos ao texto para a gente buscar a ideia central daquele diálogo, ok? Então, precisamos explorar como as palavras escritas no roteiro estão conectadas às emoções do personagem. E o Strasberg, citando esse autor, ele acreditava que a verdadeira emoção vinha quando o ator compreendia profundamente as palavras e as relacionava com as suas próprias experiências, né? É uma experiência quando passo uma moto no meio da aula também. Os carros são como as lanchas, as motos são como jet skis. Gente, outra questão fundamental, motivação dos personagens. Precisamos investigar a fundo o que está nessas motivações, o que ele quer dizer. Igual eu falei que a gente sempre fala para alguém, o texto no cinema sempre está sendo direcionado, tem um objetivo em contar essa história. Será que eu estou contando isso porque eu quero voltar para aquela vida? Porque eu quero largar tudo? Meu objetivo é ir embora? Minha motivação?
né? É legal que a motivação está muito ligada àquilo que de fato move. Motivação, moção. Então até os termos eles meio que se encaixam, se complementam. Porque todo personagem no audiovisual, ele tem suas motivações. Ele tem um lugar a ser seguido, ele tem o seu desejo, para onde ele vai, como ele vai. E é essa análise que você tem que fazer nesse primeiro momento do texto, ok? Por que ele age da maneira como age? Quais são os seus desejos, medos, as necessidades fundamentais? E como eu falei, usar a memória afetiva para entender essas motivações específicas, tá bom? Essas experiências pessoais do ator, elas podem ser relacionadas às motivações do personagem? Será que é possível? Então, quando a gente aplica esses conceitos da análise do texto, entender texto, subtexto, contexto, a gente consegue também entender as motivações. A gente pode criar, a partir disso, o personagem. A gente pode criar a cena, movimentar esse personagem para agir de tal maneira, né? E essa abordagem é especialmente valiosa para desenvolver uma performance rica e principalmente com nuances e buscando essa verdade emocional. Beleza? Gente, agora, vamos junto. Acorda! Falo bastante, mas essa teoria é bem importante. Vamos junto. O exercício agora é você trabalhar essas ferramentas de interpretação. Então, vai pegar o texto e vai lá. Qual que é o contexto? O ambiente que aquilo tá, que época que aquilo acontece. Ele fala para quem, possivelmente? Qual que é o subtexto? As motivações do personagem. Então, você vai gravar essa cena agora em um ambiente bem iluminado. Lembra das dicas que eu falei como gravar em casa? E você vai fazer o upload do vídeo no link que eu vou disponibilizar aqui. Por mais que esse curso ele seja 100% online, aqueles que enviarem o material vão receber um feedback da sua atuação. Então agora é a hora de estudar o texto e praticar e mandar para o professor. Beleza? Bons estudos e bons filmes sempre. Valeu!